Gostaria de ler, vamos ler a partir do 12, onde começa uma passagem. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Alguém pode dizer aleluia? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Eu vou ler até o 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Já chegou, já está acontecendo. Só completei aqui o texto. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai Celestial, por esta palavra, por esta instrução do teu santo apóstolo Pedro, instruindo a igreja em Jerusalém a se manter revestida com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, à disposição do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que não estranhemos o fogo ardente, destinados a nos provar, destinado a fazer com que fiquemos mais puros, mais nobres, mais valiosos, mais fortalecidos, mais edificados, mais confortados, mais consolados. Espírito de Deus, obrigado. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Estamos falando sobre fé, a escalada da fé, os degraus que precisamos subir, as etapas que nós precisamos avançar. Estamos falando sobre um detalhe, um ponto muito importante da carreira da fé, da caminhada da fé. Estamos falando de alavancas de fé. Porque se cada degrau de dificuldade, ele nos projeta para cima, isso significa que estamos dentro de uma alavanca. Isso significa que estamos sendo projetados, edificados, projetados para cima, alavancados por Deus. E para que isso aconteça, não temos como fugir de provações. E como diz o título do versículo 12, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Não é um detalhe na nossa vida, sofrimento. Eu falei essa palavra e agora estou corrigindo. Não é um detalhe. Sofrimento é parte integrante da carreira cristã. É parte integrante da caminhada.
As dificuldades são parte da nossa caminhada de fé. Nós somos chamados a viver uma vida contrária à que o mundo vive. O mundo em sofrimento, as pessoas que não conhecem a Cristo em sofrimento, elas falam que estão derrotadas. O cristão, quando passa por provas, tribulações, angústias, dores, aflições, para o cristão deveria ser motivo de alegria. Esse paradoxo, essa imagem, essa mensagem, essa imagem que parece antagônica, como alguém sofrendo pode experimentar privilégio glorioso, como alguém sofrendo pode dizer glória a Deus e dizer fomos encontrados dignos de sofrermos pela causa de Cristo. Só por intermédio do Espírito Santo de Deus, só por intermédio da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Fé não é para nós otimismo, não é para nós uma mensagem de esperança sem firmeza, sem propósito. Fé não é uma mensagem de motivação, não é uma mensagem motivacional, não é uma mensagem de segurança. Muito pelo contrário. Aqueles que ingressam na carreira da fé, você que ingressou na fé, no Filho de Deus, você está agora à mercê dos lobos. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem disse isso foi o nosso mestre, aquele a quem estamos seguindo, aquele que estamos copiando, aquele que desejamos ser mais parecidos com ele. É ele que disse isso. Somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, em outras palavras, somos enviados como presas para o meio de predadores. Você está disposto a ser presa? Você está disposto a ser uma presa para o meio de predadores? Porque é para isso que nós fomos chamados. Fé significa que ainda que queimemos, ardamos nas chamas da perseguição, continuaremos com a nossa esperança viva, assim como aquela chama que consome o nosso corpo, a esperança do Santo de Israel consome os nossos corações. Isso é fé. Segundo a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, isso é fé. Apesar de todas as marés e todas as, como diz o apóstolo Pedro, como esse fogo ardente que surge em meio de vós, o fogo já está ardendo. Não temas, não estranhe, não fique apavorado, não fique preocupado, como se alguma coisa extraordinária, está escrito aqui, no versículo 12, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, como se uma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Não! Não é nada fora do comum para aqueles que ouviram o mestre dizendo, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não é nada extraordinário. Nós temos que estar prontos para as mordeduras dos lobos, para o abocanhar de lobos. Estamos tendo que estar preparados e é um tempo de provação. Estamos sendo provados. Estamos sendo provados. Alguns nesse tempo de provação pularam do barco. São como os, me perdoe, mas eu vou falar assim, marinheiros covardes. Marinheiros covardes são aqueles que abandonam o barco quando o barco está em crise. Quando o barco está prestes a naufragar. Eles abandonam o barco. Temos aqueles marinheiros que ficam completamente possuídos de pavor, de pânico, e paralisam e estagnam.
E temos aqueles marinheiros que perseveram. Temos aqueles marinheiros que continuam firmes. Temos aqueles que confiam no dono dos mares, no dono dos ventos, no dono das tormentas, no dono das tempestades, no dono de todas as circunstâncias. Ele está acima de todas as circunstâncias. E muito acima das circunstâncias, Ele é o dono de todas elas. Ou você acha que o que aconteceu com Jesus não estava nos planos do Pai? Ou você acha que o fato de Jesus ter sido morto no Calvário foi um lapso na agenda divina? Será que Deus perdeu o controle ali quando viu seu filho morto naquele Calvário? Deus estava no céu, desesperado, aflito. E assim como o apóstolo Pedro está dizendo aqui para a igreja de Jerusalém e para toda a igreja de Cristo: amados, não estranheis. Não estranheis. Mas muitos, estranhando, preferem pular do barco. Muitos, estranhando, jogam o remo e abandonam a embarcação. Fogem, apavorados, preocupados, pensando: Deus não deve estar no barco. Meus irmãos, mesmo que Jesus dentro do barco ou fora do barco, o mar continua pertencendo a Ele. Os ventos continuam sendo dele. Tudo está debaixo do domínio, do comando, da ordem dele. Tudo, tudo, tudo. Então, o que nós vemos aqui em comum com todos os textos que nós lemos até agora, dessas escaladas de fé, você vai sempre observar. Você vai ver Pedro, Paulo, Tiago, Lucas, porque Lucas está relatando o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver Lucas, Pedro, Paulo, Tiago, todos estes homens, todos estes santos homens, pastores, apóstolos, enviados por Deus, homens de Deus, homens que viveram uma carreira de fé excelente em Deus, falando a mesma coisa. Se eles estão falando a mesma coisa, nós precisamos nos atentar a isso. Todos eles apresentam escaladas, todos eles apresentam esses degraus, essas etapas da fé. Olhe, por favor, mais uma vez, o que está escrito aqui no versículo 14. Não feche a sua Bíblia, não. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É uma vida de escaladas, passo por passo, degrau por degrau, sofrimentos por sofrimentos, dificuldades em cima de dificuldades. E saiba que Deus não te abandonou no meio dessas dificuldades. Não, Deus não te deixou, mesmo se você estiver passando por aflições. Temos irmãos hoje chorando a perda de seus entes queridos, irmãos de luto. Irmãos vivendo hoje, nesse dia, grande amargura no seu coração. Deus os deixou. Deus os abandonou. Deus está dando as costas para essas pessoas. Obviamente que não. Não, meus irmãos, o Pai não deixou o Filho abandonado no Calvário. Não, querido irmão, o Pai não deixou o seu Filho à disposição e à mercê dos seus algozes. O Pai estava ali presente em todas as circunstâncias, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, o bom pastor de Israel está conosco.
Sua vara e seu cajado nos consolam. Nós não podemos estranhar esse fogo ardente. Mas muitos estão estranhando. Muitos estão naufragando. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Lucas, por favor, capítulo 18. Lucas 18. Quando Lucas, quando Pedro, quando Paulo, quando Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, e podemos dizer assim, como quando todos aqueles homens incluídos na galeria dos heróis da fé, estão ali naqueles momentos de aflição, de dificuldade, sendo provados. E todos eles dizem a mesma coisa: não estranhe, se alegre, se regozije, tenha isso como glorioso privilégio. Nós precisamos entender o seguinte: não há como fugir desse fogo ardente. Não há como fugir desse fogo ardente. Aqui, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, nas Assembleias de Deus, ou em qualquer lugar onde o reino de Deus é pregado com firmeza, com seriedade, com afinco, onde servos de Deus estão clamando por avivamento, ali haverá sofrimentos, angústias, aflições. Eu gosto muito, e provavelmente você deve gostar também, se você conhece esse querido pastor, e na Igreja Presbiteriana nós chamamos de reverendo. Provavelmente você conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes, não conhece? Você olhando para o reverendo Hernandes Dias Lopes, você olha assim para as pregações, para as suas mensagens, para aquela mensagem que no sábado, né? É no sábado ao meio-dia, por volta do meio-dia, você vê lá Verdade e Vida, aquele programa tão especial, tão singelo, uma mensagem tão simples, tão bíblica, tão evangelística. Aí você vê aquele homem, parece um homem manso. Aí você pensa assim: ah, que vontade de ficar naquela igreja. Lá não deve ter problema nenhum. Lá deve estar tudo maravilhoso. Você vê os pastores midiáticos, os pastores que estão na mídia. Eu não estou falando de pastores midiáticos falsos. Estou falando dos verdadeiros. Estou falando dos homens sérios. Estou falando dos homens que pregam a Bíblia. Estou falando de homens que pregam todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. E não só a parte boa. Estou falando daqueles que pregam a cruz também. Estou falando daqueles que não maquiam a cruz. Aí nós olhamos para esses homens e a gente pensa assim: você acha que eu também não penso isso? Ah, queria ser pastoreado por esse homem. Às vezes eu fico pensando: igreja boa, palavra boa, vontade de ir para lá. Aí você pensa: lá deve estar tudo bem. Lá deve estar tudo funcionando maravilhosamente bem. Aí você entra lá, passa alguns meses, ou pelo menos, vamos dizer assim, no primeiro dia, ou no segundo dia, alguém pisa no teu calo, te olha diferente, e aí você pensa: acho que estou no mesmo lugar. O que aconteceu? Pensei que aqui fosse tudo maravilhoso. Não, querido. Se você encontrar um lugar maravilhoso, não vá para lá. Porque se você botar o pé lá, você vai estragar o lugar maravilhoso. Porque o estrago está em mim. O apodrecimento está em mim. O mal está dentro de mim. E enquanto nós não reconhecermos isso, não virá avivamento. Enquanto nós não enxergarmos a nojeira do nosso coração enganoso, mentiroso, corrupto, falso,
Eu vi uma imagem essa semana que fiquei assim muito impressionado com essa imagem. Era um coração, aquela... Eu estou falando do coração carne mesmo. Era um desenho de um coração, mas quando você olha ele bem... Aliás, eu acho que eu vou tentar mostrar em alguma oportunidade. De repente eu coloco, publico em alguma mídia social, esse coração. Eu fiquei impressionado com o tamanho digamos, da mente desse pintor, desse artista, dessa pessoa que fez esse desenho. Era um coração, mas quando você olha para ele, são bocas de lobos. Um coração de carne, como o coração que nós temos, mas o coração eram bocas de lobos. Por todos os lados eram bocas de lobos. O maior lobo na nossa vida não está do lado de fora, está aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. O lobo mais voraz está dentro de você. Você foi enviado para viver no meio dele, vencer ele, afugentar ele, dominar ele, resistir a ele. Resista ao lobo chamado coração. Do contrário, veja comigo, Lucas capítulo 18. Gostaria de ver só um versículo contigo. Mas eu quero ler aqui o que diz o texto. Olha o que diz o versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Não abaixar a guarda, não entregar o remo, não pular do barco, não estranhar o fogo ardente. E perseverar, e permanecer. E aceitar a provação como sendo uma dádiva e uma alavanca de fé para a nossa vida. E aceitar a dificuldade como sendo um mover de Deus para avançarmos. Alguém pode pensar que provação e fogo ardente é um mover de Deus para avançarmos? Eu vou dizer glória a Deus. Eu vou dizer aleluia. Eu vou dizer louvado seja o Senhor, porque Ele ainda está nos empurrando na carreira da fé. Eu vou dizer isso. Se você não entendeu, eu vou repetir para você. Se provações, sofrimentos, aflições, tribulações, dificuldades da vida são para você um fogo ardente que está te impressionando tanto que você está largando o barco, pulando do barco, largando o remo, deixando de orar, deixando o seu braço de oração esmorecer, significa que você não está aceitando a alavanca de Deus. A alavanca de Deus te projetando para o alto, para você pensar nas coisas lá do alto, para você buscar as coisas lá do alto, para você enxergar que o teu socorro vem do alto e não vem daqui, não vem dos homens, não vem da terra, não vem da ciência, vem de Deus. A profecia passará, a ciência passará, e quem ficará é o que vai ficar é o amor. Quem é amor? Deus é amor. Deus é amor. Só vai ficar Deus. Vai passar tudo. Céus e terras passarão. Eu vou passar. Nós passaremos. Sua palavra permanecerá. Então continue olhando aqui o texto. Jesus disse essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também... Você conhece gente assim? Claro que conhece. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim
venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Eu vou ler de novo esse versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, este aqui é o versículo que eu gostaria que você olhasse. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, você pode ler o restante para mim? Esse versículo me tira o fôlego. Quando vier o Filho do Homem, eu serei achado em fé, vivendo em fé. Fale para você mesmo. Pregue contra você mesmo. Encaixe essa espada no teu coração. Quando vier o Filho do Homem, quem está dizendo isso é o Filho do Homem. Quem está trazendo essa parábola, essa imagem, essa história paralela ao ensino de Jesus, que está falando sobre firmeza. Não estranheis o fogo. Não esmoreça. Não entregue. Não desista. Não pare de orar. Não pare de suplicar. Não pare de interceder. Quando ele vier, achará fé na terra. Você tem fé. Você vive pela fé. Enquanto o meu dedo te aponta, tem 3 apontando para mim. Enquanto o meu dedo faz essa pergunta para você, quando Cristo vier, se Ele vier hoje, Ele achará você vivendo pela fé? Tem 3 dedos apontados para mim. Ou será que eu já vou ter esmorecido, baixado a guarda, jogado os remos, desistido? Não, já chega. Não, isso é muito difícil, eu não quero.